E aí, tudo bem com você? Vamos começar aqui a segunda aula, então, do nosso treinamento aqui, dessa workpage, que nós estamos falando da linguagem universal, a linguagem dos dados, né? Então, a gente fez a aula 1, tá? Você fez a aula 1, para ter chegado aqui tem que ter cumprido toda a aula 1. Lembrando, é muito, muito importante você me acompanhar. Vai fazendo comigo, tá? A base de dados está lá na aula 1, é só baixar e fazer exatamente tudo que eu estou fazendo. A gente vai fazer tudo segundo aquela base. Aquela base é uma base real, ela foi tirada de um banco de dados públicos, tá certo? Eu apenas coloquei as palavras em português que estavam em inglês, a gente trabalhando com base de dados reais. Então, é mega importante você fazer tudo que eu estou fazendo comigo, tá? Isso aqui é um treinamento, isso aqui não é uma corridinha, isso aqui é uma maratona, você vai ter que ir fazendo comigo. É como começar um exercício físico, você não sai correndo de uma vez. E eu tô aqui para instruir você como você vai fazer todo esse exercício, tá bom? Então, passo a passo, com tranquilidade. Vamos lá, olha só. Queria mostrar para você o seguinte. A gente vai começar hoje aqui, continuando o que eu chamo de namoro com a base de dados, né? Está namorando a base, está começando a entendê-la, o que tem ali. E é o seguinte, coisa muito importante, e eu falo isso daí por experiência, de uma longa experiência dentro de corporações financeiras trabalhando com dados, muitos dados. Muitas vezes, você não tem uma pergunta pronta para os seus dados, mas te deram uma missão. Pediram para você fazer análise e tirar valor daqueles dados. Então, você cria as perguntas ao longo da sua análise. Conforme você vai compreendendo as variáveis, conforme você vai entendendo o que está acontecendo ali, você vai fazendo as perguntas e vai respondendo e vai gerar um relatório final, vai gerar uma apresentação, tá certo? Vai gerar um e-mail, vai tirar dos dados e transformar aqueles dados, fazendo análise, em informação de valor para a pessoa ou você mesmo conseguir transformar essa informação de valor em conhecimento e ações dentro do que você está fazendo, dentro do seu negócio. E olha, eu construí um vídeo recentemente falando um pouco sobre isso. A gente faz análise de dados desde que a gente é criança. A gente recebe uma tonelada de dados desde que a gente é criança, desde que a gente nasce. A gente passa a fazer interpretação, nosso corpo passa a entender, nosso cérebro passa a entender e processar isso daí, transformando em informação. Algumas são de valor e outras não servem para nada, né? Algumas dessas informações de valor você transforma em conhecimento e toma ação em cima delas, tá bom? Então, assim, é bem importante essa compreensão, tá? Esse caminhar, tá certo? Então, vamos lá, olha só. O que eu quero que vocês consigam fazer aqui no final dessa aula, isso aqui é, digamos assim, as grandes metas que você precisa fazer, você tem que ser capaz de fazer isso daqui no final dessa aula, tá certo? E fazer com perfeição. Então faça 1, 2, 3, 4, 5, repita quantas vezes for necessário, mas faça, tá? Eu havia me esquecido de falar para vocês na aula anterior, eu sempre deixo um questionário debaixo das aulas. Respondam esses questionários, tá? São 3, 4 perguntas, bem rapidinho, 30 segundos você responde, porque eu quero sempre estar melhorando essas aulas para vocês. A minha ideia é sempre melhorar e saber aquilo que eu preciso fazer para melhorar e ajudar vocês. A minha ideia é ajudar vocês a aprenderem, pegar esse aprendizado e transformar em valor na sua profissão, na sua vida, tá certo? Para você ter uma qualidade de vida melhor, para você ter um emprego melhor, para você conseguir atingir aquilo que você precisa, aquilo que você quer, através de análise de dados, tá certo? Como eu falei para vocês, a gente faz essa análise de dados desde criança. Quer um exemplo? Simples. Se você vai comprar qualquer coisa, tá? Você vai comprar um carro, por exemplo, você faz análise de dados. Você pega vários preços do carro que você quer, ou de vários carros que você quer que seja similar àquilo que você está querendo, e começa a comparar preço. Essa comparação de preço é uma análise de dados que você está transformando em informação de valor para você tomar uma decisão que é comprar. Entendeu? Como que funciona? Tá? Então, assim, sabendo fazer isso bem com técnicas boas, tá certo? E quando eu falo com técnicas boas, são técnicas sólidas, são técnicas básicas que você precisa entender. E quando eu falo básico, não é porque é ruim, que é básico, não. O básico é o mais difícil. Se você imaginar uma casa para ser construída, um prédio, o que mais demora é a fundação,
é a sedimentação da casa, tá certo? É o alicerce. Esse alicerce tem que ser bem feito. Se você faz um alicerce bem feito, a casa sobe rapidinho. Se você nunca reparou isso, passa a reparar o tanto de tempo que demora para construir um alicerce de uma casa e o tanto de tempo que demora para erguer a casa. Respaldar a casa, erguer as paredes, fazer todo o acabamento é muito mais rápido que todo o a fundação da casa, todo o basement, todo o alicerce dela. Se você reparar isso em prédio, então, se você mora em cidades onde tem prédio, quando começar a construir o prédio, repare o tempo que demora na fundação. Muitas vezes, para construir a fundação é quase metade do tempo para levantar todo o prédio e deixar ele pronto. Então, assim, a fundação, o basement é importantíssimo para você. Então, a ideia aqui, você tem que ser capaz de três grandes coisas, que é construir uma tabela dinâmica utilizando alguns recursos, que é contagem, soma, média, mediana da própria tabela dinâmica, ou seja, como fazer isso rápido, como criar tabelas resumos rápidos e tirar conclusões delas. Construir e interpretar uma tabela resumo de frequência relativa, absoluta e acumulada, que é na própria tabela dinâmica. E configurar a tabela dinâmica para ser mais eficiente. Isso aqui é uma dica sensacional. Só que deixa a tabela dinâmica e o Excel muito mais leve para trabalhar, muito menos problema, tá? Então são esses três passos aqui que a gente vai ter que trabalhar. Eu quero chegar com vocês até lá, eu quero que vocês consigam chegar ali, tá? Então quais são os passos para a gente chegar lá, certo? Vamos voltar à nossa base de dados. Bom, essa aqui é a base de dados que a gente está trabalhando, a gente construiu, ela tinha duas sheets aqui, né? Duas planilhazinhas. E essas duas planilhas a gente trouxe toda a informação aqui com o PROC-V, tá certo? Fazendo cruzamento de dados dessas três colunas. Lembrando, organizar dado é fundamental. Tenha tudo linearizado, organizado, porque fica fácil para você explicar. Eu estava conversando com um mentorado recentemente, com um cara que eu mentoro, ele perdeu uma oportunidade dentro da empresa. A empresa perdeu uma puta oportunidade por uma falta de organização e ele conseguiu explicar toda a análise que ele fez. E ele fez uma puta análise, só que ele não conseguia explicar porque estava muito desorganizado, tá certo? E aí veio uma crise, que é a crise recente que a gente está passando. Eles perderam um monte de cliente porque eles não perceberam algo que eles podiam ter percebido aproximadamente um ano antes. Eles podiam ter tomado plano de ação, ter feito várias coisas e ter colocado a empresa num patamar sustentável. E ela não estava sustentável e ele não conseguia falar isso para as pessoas. Tá? E ele fazia análise, tinha ali as informações, só que ele não conseguia apresentar isso. Ele não conseguia falar de uma maneira clara isso daí. Que é um grande problema de muitos analistas. Eu conheci muitos analistas onde eu trabalhava que ficavam empacados na carreira simplesmente porque não conseguia falar. Tá? E ficava muito tempo em cima de um problema e não conseguia desenvolver a fala daquilo. Por quê? Você ia pegar o que o cara fez, era tudo desorganizado, tudo bagunçado, assim, na cabeça dele. Quando você sentava próximo a ele, ele fazia um monte de coisa, né? Ele conseguia falar muito bem, mas numa reunião não conseguia, porque era muito desorganizado, muito bagunçado. Então, ter a organização para você apresentar é sensacional. Então, assim, segue aqui comigo. Segue com quem já conseguiu resolver problemas de milhões, de centenas de milhões, entrando na ordem de bilhões de reais fazendo análise de dados para empresas. Tá? Então, vem comigo. Então, olha só. As três variáveis que eu trouxe dessa base aqui, perfil pessoal para perfil da empresa, eu fui colocando no final. Tá? Porque daí você sabe, tem uma cadência, ou seja, daqui é a base 1, daqui é a base 2. Tá certo? Agora, a gente criou eu ensinei a você como fazer uma verificação de variável. A gente verificou se tinha duplicidade. Então, essa variável aqui que tinha duplicidade, para verificar, que a gente faz uma ordenação na variável que você quer, que não pode ter duplicidade, que era a identificação da pessoa, e aí a gente ia vendo se tinha duplicidade ou não. Essa variável aqui você não precisa mais dela. Como você não precisa mais dela, você pode apagar, porque você já resolveu esse problema. Tá? Para não ficar carregando coisas e deixando o seu Excel pesado. Então, o que eu faço? Seleciono aqui essa coluna, Ctrl menos, tá? Então, ó, de novo, ó, selecionei a coluna. Você pode clicar com o botão direito em cima da coluna e colocar em excluir, ou Ctrl menos. Foi embora a coluna, tá? Ela foi apagada. Então, a gente não vai precisar carregar mais essa coluna aqui, tá bom? E isso, lembrando, como que a gente organizou todos esses dados? A gente fez um dicionário de dados, onde a gente colocou o tipo da variável, qual é a variável, o tipo dela, se era numérica, se era classificatória,
se era uma qualitativa ou quantitativa, tá certo? Dentro das qualitativas, a gente viu se era ordinal ou nominal, e das quantitativas, a gente viu se era uma inteira ou contínua, tá certo? Eu gosto sempre de chamar de string, tem gente que gosta de chamar de character as qualitativas, tá bom? A descrição, a gente viu a descrição aqui. É importante você descrever, porque de repente você precisa mostrar para alguém, ou explicar para alguém, ou simplesmente falar, cara, estou saindo de férias, isso aqui eu estou trabalhando, isso só precisa atualizar, tá tudo aí. A pessoa consegue dar continuidade naquilo que você fez, tá certo? E da onde vem essa base? E da onde vem cada variável? Qual é a base que tem? Qual é a origem dela? Importantíssimo. Também aqui no dicionário de dados eu mostrei para vocês como fazer uma explicação daquilo que você vai construindo, dos problemas que se há. Se você vai trabalhar numa empresa que tem auditoria, se você não fizer isso, você está muito enrolado. Porque vai existir questionamentos e você não vai conseguir explicar esses questionamentos. Então é terrível, é chato, é desagradável. Então o que você faz? Anota tudo. Tudo que você for fazer, anota. Tá bom? Tá? Quando eu falo assim, tudo que você for fazer, todas as modificações necessárias que você for precisar fazer nesses dados, se for coerente, se for legítimo, tá certo? Você anota ali. Se você, tem uma linha em branco, como que eu vou resolver isso? A melhor coisa é vai atrás do dono, quem conhece essas informações e conversa com ele. Levanta tudo isso e conversa e toma as decisões juntos. Você não pode fazer isso, você não conhece a pessoa, se ninguém sabe o que é. Então você anota o que você está fazendo para você mostrar, olha, eu estou tomando essa decisão devido a isso, isso, isso. Se alguém vier te contrapor, você fala assim, essa era a melhor decisão que eu podia tomar naquela hora. Entendeu? Isso daí que você está falando pode levar a essa compreensão. Eu fiz desse jeito porque eu achei o melhor passo possíveis. Tá certo? Ou seja, você tem argumentação, você tem um balizador que te sustenta, você tem um lastro. Tá? Então vamos lá. Aqui a gente vai trabalhar com essa tabela toda aqui, tá certo? Até o final aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir uma tabela dinâmica para fazer o que com a tabela dinâmica? Resumos. Então, o primeiro passo que a gente vai construir aqui são conhecidos como tabelas resumos. São, como o próprio nome está dizendo, são tabelas que resumem os dados. Quais informações elas te trazem? Ela vai trazer informações do tipo frequência. O que é uma frequência? Frequência nada mais é frequência absoluta, tá? Frequência relativa, frequência relativa e acumulada, e relativa acumulada. Ele pode te trazer aqui soma, média, contagem é essa frequência absoluta, tá? Mediana, tá bom? Então, o que acontece aqui? Vamos fazer algumas contas. Então, agora a gente vai começar a fazer continhas para conseguir interpretar os seus dados. Então, vamos lá. Então, o que eu vou fazer? De novo, né? Eu venho aqui na planilha, eu abro uma planilha nova nesse maisinho, nova planilha. Ele abre uma planilha aqui para mim, tá certo? Organização, não é? Então, aqui eu chamo de análises iniciais. Tá certo? Essas são as primeiras análises que você vai fazer. É uma estatística descritiva básica. E essa estatística descritiva básica, como eu estou falando, é a sedimentação. Tem que ser muito sólido para você conseguir construir tudo que vem depois. Tá bom? E você vai compreendendo essas variáveis. Então, vamos lá. Venho aqui, eu gosto sempre de começar aqui na célula 1, inserir, acompanhando, inserir, tabela dinâmica, venho na base que eu quero, tá certo? Então, quando você abriu lá a tabela dinâmica, ele aparece a caixinha, criar tabela dinâmica, selecionar a tabela ao intervalo. Qual que é a tabela intervalo que eu vou selecionar? Eu vou selecionar essa base de dados toda aqui. Se eu clicar somente aqui, ele não pegou ninguém. Ele tem que sempre colocar a referência toda. Então, o que eu faço? Como eu quero toda a planilha até o final, eu clico na célula, na coluna A, vou arrastando até a última que eu quero, até a L. Mantenho clicado e arrasto. Então, olha só, ele pegou da A até a L, travando já as colunas para mim. Feito isso, a hora que eu der, onde que eu vou salvar essa planilha, né? Escolha
onde deseja que o relatório da tabela dinâmica seja colocado. Na planilha existente, que é análises iniciais, onde nós estávamos. Então, deu OK, ele veio para cá. Quando ele veio para cá, pode aparecer no seu Excel, tá? Pode aparecer desse jeito apenas, só assim. Se você clicar aqui em cima dele, aparece esse menuzinho, tá vendo? Análise da tabela dinâmica. Você clica em cima dele e vem em mostrar. Aí você vem em lista de campos. Ele aparece essa lista de campos aqui para você. Eu vou explicar tudo direitinho. O que são essas listas de campos aqui? Essas listas de campos nada mais são que todas as colunas, ou seja, as variáveis da sua tabela. Tá vendo? Então, o que a gente vai fazer? A gente quer criar uma tabela resumo, uma tabela resumida daquelas informações para cada variável. Ou seja, eu estou querendo fazer o seguinte. A minha pergunta é assim. Qual que é a pergunta que está aqui por trás? Se eu pegar o status da empresa, por exemplo, e vier aqui no filtro, eu sei que ela está populada, ou seja, tem informações do que é ativo e do que é desligado. A minha pergunta é, quantas pessoas são ativas e quantas pessoas são desligadas? Então você fala assim, eu posso fazer o seguinte, eu posso selecionar um ativo, vir aqui, contar quanto eu tenho. 207. Aparece aqui 207. Tem 207 de 310 registros. Legal. Posso também vir aqui e simplesmente desligado. Eu tenho 103 pessoas de 310. Se eu selecionar essas pessoas, eu tenho aqui 103. Só que, cara, tem que ter uma maneira mais inteligente de fazer isso. Porque se você pegar, por exemplo, por função, tem muita. Fazendo isso aí é possível, é loucura. Então, a tabela dinâmica ela vai exatamente te ajudar a resumir esses dados, ou seja, fazer isso para você. Vamos lá? Olha só. Se eu pegar aqui o status da empresa, tá? E colocar nas linhas, o que ele coloca? Cada status que a gente tem ali, desligado e ligado, ele coloca numa linha diferente. Tá vendo? Tá vendo que apareceu vazio? Por que apareceu vazio? Como eu selecionei a célula toda, ele tá pegando todo mundo. E lá embaixo as células estão vazias. Como que a gente faz para tirar esse vazio? Tá vendo que aparece um filtro aqui? Clica no filtro, desmarca o vazio. Perfeito. Aí eu quero fazer o seguinte, eu quero contar quantas pessoas são ativas e quantas pessoas são desligadas. Então, simplesmente, tá vendo aqui esse número de identificação, que não tem repetição, é cada uma coisa diferente para facilitar para a gente? Eu venho aqui, seleciono ele e peço aqui, ó, e jogo, clico nele, né? Só clicar, manter clicado, arrastar para cá. Tá vendo que ele traz aqui, ó, para esse símbolo aqui e valores? Jogo aqui. O que aconteceu? Por padrão, como é um número, a tabela dinâmica, ele está entendendo que isso aqui é uma soma. Ele está somando, tá vendo? E não faz sentido somar, você quer contar. Olha como é fácil. Tá vendo aqui na setinha? Clica na setinha. Aparece esse menu. Você vem em configurações de campo de valor, ou seja, você vai configurar este campo aqui. Ele aparece essa caixinha e você vai fazer uma contagem. Lá selecionado soma, você coloca em contagem, tá certo? Simplesmente isso, tá bom? Então, eu vou colocar aqui, ó, contou, pronto. Olha que fácil. Ele contou para você quantas pessoas são ativas e estão ativas na empresa e quantas foram desligadas. Agora, a gente vai começar a organizar isso daí. Então, vamos lá. Essa tabela dinâmica aqui, se você quiser trocar o estilo dela, você vem em Design. Devagar. O que eu fiz aqui, ó? Eu tinha mostrar campos, eu simplesmente fecho aqui, tá? Se eu quiser que ele apareça, venho em mostrar novamente, lista de campos, venho aqui, ele jogou em somar, que eu dei um Ctrl Z, contagem novamente, fechou, tá? Você pode colocar sua lista de campos aqui, se você for arrastando para lá, ela fica aqui, ó. Tá, vou deixar ela aqui pra gente. Se eu vier em cima da tabela dinâmica, ele vem em Design, eu vou colocar essa corzinha aqui, tá bom? Pra gente. O que acontece aqui? Vamos dar nome aos bois, porque ele só coloca assim, rótulos de linha. Quem que é esse daqui? Isso aqui é o status, isso aqui está falando se o funcionário está ativo ou desligado. Então, por que você está fazendo isso? Desligados. Organização, sempre. Você tem que bater o olho na tabela e identificar. Sacou? Organização. O que é isso daqui?
O que você está contando aqui? Como você está fazendo uma contagem, você está vendo a frequência, ou seja, a frequência de ativos e a frequência de desligados, tá bom? Olha que, antes de fazer isso, se eu clicar fora, tá vendo que desaparece? Clicar dentro aparece, fica indo e voltando, então eu vou apagar, tá? O que acontece aqui? Presta bem atenção. Vou até aumentar um pouquinho aqui para ficar mais claro para a gente. Vou aumentar aqui, dá um zoom. Eu vou fazer o seguinte, nessa contagem aqui, isso é a frequência absoluta, tá certo? Essa é a frequência absoluta. Também, você pode, algumas vezes, para ficar mais fácil com quem você estiver falando, escrever isso daqui como quantidade. Tá? Essa aqui é a sua quantidade. Opa, não apareceu? Arrasta um pouquinho para baixo, seleciona aqui a célula, vem no menu iniciar, tá certo? E dá aqui, ó, coloca aqui, ó, quebrar texto automaticamente. Ele quebra para você e fica tudo ok. Quebrar texto automaticamente também fica legal para colocar para cá. Pronto. Olha que interessante. Tem a frequência absoluta. Tá vendo? Aqui ele está resumindo os dados. Então, você viu essa dica aqui, né? Vou te dar outra agora para deixar a tabela dinâmica mais rápida. Configuração. Clica com o botão direito em cima da tabela dinâmica. Opções da tabela dinâmica. Aparece essa tabela para você. Olha que interessante. Isso aqui, essas opções, você tem aqui o nome tabela dinâmica. Já nomeia. Eu gosto de colocar assim, ó. Segue isso. TB, tabela dinâmica. Você tem ativos e desligados. Está dando um nome para ela, então faz direito. O que você faz? O que eu gosto de fazer aqui? Está vendo aqui em dados? Vem em dados, desmarca salvar dados e habilita atualizar dados ao abrir. Isso daqui, fazendo isso, economiza tamanho do arquivo. Tá? Quer ver o que eu estou querendo dizer? Eu vou deixar como tá. Eu vou salvar. Tá? Salvei. Vou mostrar uma coisa para você. Isso aqui, esse aqui, ó, é o arquivo que a gente está trabalhando. Ele tem 44K, tá? Ele é pequenininho. Eu vou fazer uma modificação na tabela dinâmica para você ver esta modificação aqui. Só isso. Tá bom? Então, olha só. Salvei. Voltei lá. Ele tem aqui, vou dar um F5. Ó, 56K. Terminei de salvá-lo. Então, vou fazer o seguinte. Botão direito, configurações tabela dinâmica, dados, desmarca esse, marca esse. Então, desmarca salvar e marca atualizar. Só isso. Ok. Salvei de novo. Voltei lá. 46. Então estava 56, diminuiu 10K. Cara, diminuiu um pouquinho, Lucas. Concordo. Se você está trabalhando com uma planilha que tem 10 mega, ela cai pra caramba. É só ver o percentual que caiu daí para lá. Agora imagina isso daí em megas. O Excel fica bem mais leve. Tá? Então essa daí é a dica. Vamos lá. O que acontece aqui? Essa frequência absoluta, quantidade. O que eu quero saber agora? Eu quero saber qual que é o percentual que eu tenho em cada um desses. Ou seja, qual que é o percentual de ativos e o percentual de desligados. Tá? Com relação ao meu total. Tá claro? Então, o que eu vou fazer? Vim na tabela dinâmica, análise de dados, mostrar lista de campos. Isso é uma forma de aparecer a lista de campos, tá? Tem outras? Tem. Você pode clicar com o botão direito em cima dela e ocultar lista de campos ou mostrar lista de campos. Tá? Com o botão direito, tanto faz. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essa mesma variável e vou jogar aqui embaixo. Então, posso jogar várias vezes? Pode. Você só vai fazer contas diferentes. Jogo aqui, tá bom? O que aconteceu? Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom aqui pra gente. Tá vendo que ele fez a mesma coisa? Somou, que ele estava antes? Eu não quero que ele soma. Então, aonde que a gente faz a conta? Clica aqui embaixo, nessa setinha, configurações de valor, e agora vamos aqui ver contagem. Beleza, ele vai contar para mim. Até aí tá ok. Só que eu não quero apenas que ele conta, eu quero que ele calcule o percentual com relação ao total. Então, olha só, mostrar valores como? Venho aqui, como que eu quero ver esses valores? Tá vendo que eu tenho várias opções? Você fala assim, eu quero ver esses valores com relação ao percentual total de colunas. Qual que é o percentual das colunas que eu tenho? Qual que é o total da coluna aqui? 310. Então, com relação a 310, ele vai pegar cada linha dessa e vai calcular ele relativo a esse cara, ou seja, 207 por 310, 103 por 310, é isso que ele vai fazer. Então, eu venho aqui, percentual total de colunas, dou OK, olha aqui. Tá vendo? O que ele está falando para mim aqui? Ele está falando o seguinte,
e fala assim, eu vou tirar as casas decimais para não ficar com muita casa decimais, tá? Só vir aqui nesse botãozinho. Fala assim, olha, eu sei que do total de funcionários que eu tenho nessa empresa, 67% são ativos e 33% são desligados, tá? Uma coisa muito, muito, muito importante. Sempre que você estiver falando em percentual, traga os valores quantitativos juntos. Por quê? Porque se você tiver, por exemplo, 3 pessoas e falar que você tem 67%, 67% é 2 de 3. Dependendo do trabalho que você está fazendo, 3 pessoas não significam nada, 3 números não significam nada. Quando você está trabalhando com dados, você tem que mostrar a quantidade de dados para as pessoas tomarem decisão, porque daí você tem que sempre mostrar, olha, eu tenho muitos dados e eu tenho agora uma distribuição de frequência relacionada a isso. Tá claro? Tá, vamos dar nome aqui. Esse cara é conhecido como frequência relativa. Você está me acompanhando? Você está fazendo comigo? Não está simplesmente olhando e fazendo outra coisa no celular? Você não serviu nada. Senão você pode parar, vai embora daqui, tá? Me acompanha, tá certo? Bom, aí aqui, essa frequência relativa, quando você está trabalhando com pessoas que não conhecem análise de dados, que você precisa apresentar, isso aqui você pode chamar de percentual da quantidade. Assim. Quantidade. Vou até abreviar, tá? Escrevo dessa forma aqui. E agora aqui eu venho novamente e escrevo dessa forma aqui. Tá? Então, sempre colocando aqui para fazer essa quebra para mim. Fica mais fácil. Aí a pergunta é o seguinte. Aqui você sabe assim, ó. Olha que interessante. Vamos salvar. Você viu que 67% é ativo e 67% é desligado. E 33% é desligado. Tá vendo? Isso é frequência relativa por quantidade. Como que funcionaria uma frequência relativa acumulada? O que significa frequência relativa acumulada? É você pegar, olhar a próxima linha, já fazendo um acúmulo das linhas anteriores. Então, o que eu estou querendo dizer isso daqui? Ó? Venho aqui, botão direito, mostrar linhas de campo. Vou pegar novamente esse número ID, jogar aqui embaixo, ele joga como soma. Venho aqui nele, configurações do campo, contagem, venho aqui e coloco percentual, e vou colocar aqui os percentuais, mas vai ser um pouquinho diferente. Vai ser, ó, percentual da soma acumulada em. Onde que eu quero que ele faça esse percentual da soma acumulada? Eu quero que ele faça esse percentual aqui, ou seja, no status da empresa, que é onde que eu estou vendo se é ativo desligado. Certo? É aqui nesse campo que eu estou vendo, quero ver isso daí. Dou OK. Olha que interessante. Isso aqui é uma frequência relativa acumulada. Acumulada. O que ele está mostrando aqui para a gente? Ele fala assim, ó, como eu só tenho 2 linhas, eu vou fazer com mais linhas daqui a pouco. Tá? A próxima variável. O que acontece? Ele fala assim, olha, os ativos, eu tenho 67% deles. Os desligados, eu 33%. 33 com 67 dá o 100%. Ou seja, se eu chegar até desligados, eu peguei 100% da empresa. Nossa, Lucas, isso é óbvio? É óbvio para 2 colunas. Quando você tem duas classificações aqui. Tá vendo? Agora, olha só que interessante. Eu vou pegar essa mesma tabela e agora a gente vai calcular uma outra informação, tá? Para uma outra variável. Para não precisar fazer tudo de novo, ir lá, copiar, eu simplesmente vou vir aqui, selecionei toda a tabela dinâmica, Ctrl C, Ctrl V, tá? Vim aqui, ó, que bonitinho, coloquei aqui. Vou vir em lista de campos, só que agora, ao invés de trabalhar com o status da empresa, eu vou tirar, clicar aqui, jogar aqui, e vou colocar função. Olha só o que ele já me fez. Quando eu coloquei a função aqui, deixa eu tirar aqui, fica melhor pra gente. Pronto. Ele pegou todas as funções que nós temos e já está fazendo a contagem para mim. Tá vendo? Já está fazendo a contagem da frequência, quantidade, a percentual da quantidade que é a frequência relativa e acumulada. Você fala, opa, mas a acumulada deu erro. Sim, por quê? A acumulada estava levando em consideração essa variável, que é status. E agora eu troquei. Isso daqui, o que que é? Eu tenho que nomear função. Sempre nomeie. Não faça na correria, faça com calma as suas coisas.
Por mais que eu tenha alguém te pressionando, é isso que é saber lidar com pressão. Não é sair correndo que nem um maluco, que nem um doido. Nada disso, tá? É falar, espera, vai chegar, tá? Olha só, aqui, você vem em design da tabela. Lembre, você que tem que ter o controle da situação, não as pessoas controlarem você. Ó, eu venho aqui em frequência relativa acumulada, configurações de campo, faço a contagem, percentual da soma acumulada, só que eu quero agora na função. Quando eu fizer isso, ele coloca aqui para mim. Olha que interessante. Como eu tenho bastante aqui classificações, tá certo? Então, ele é bem populado. Então, o que eu vou fazer aqui? Primeiro, venho aqui, tiro o vazio, que a gente viu. Agora, olha que interessante. Eu vou te colocar somente uma casa decimal ao invés de duas. E vamos já começar a fazer algumas análises aqui, tá? Que é o que importa isso aqui. Não é só ficar brincando com a tabela dinâmica, mas entender esse cara. O que acontece aqui? Se a gente observar, a gente tem os gerentes de vendas e técnicos de produção, são as maiores funções que a gente tem, só que eles estão aqui embaixo, tá vendo? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode trazer quem tiver mais frequência, ou seja, quem aparecer mais lá para cima. Como que a gente faz isso de uma forma bem fácil? Mandando ele ordenar para a gente do maior para o menor. Então, funciona assim, ó. Clica com o botão direito, em cima aqui, classificar do maior para o menor, tá vendo? Pronto. Agora, dessa forma aqui que você está fazendo, ou seja, nessa estrutura organizada de tabela, você já começa a tirar informações de valor. Isso que é análise de dados, a gente pegou os dados, tá? Começa a analisar, começa a trabalhar esses dados, a minerar esses dados para a gente conseguir tirar informação de valor. Olha que interessante. A gente sabe que dessa base de dados, a gente tem 43, quase 44% é técnico de produção. E você tem 18% aqui de técnico de produção 2. E o que te traz essa frequência acumulada? Me mostra o seguinte, olha, 63% da base estão em duas funções. Deu para entender? Você já descobriu aonde está a grande maioria das pessoas. Tem duas funções, você tem já 63% da base. É para isso que funciona a frequência acumulada, para você saber onde você tem focar, onde você tem as maiores questões, onde você tem as maiores aglomerações nas suas variáveis. Olha que interessante. Gerência de vendas, 10%. Se você vem na frequência relativa acumulada, você sabe que praticamente... Eu vou até tirar essa decimal porque ele me enche o saco. Você tem aqui 72% da sua base das pessoas estão acumuladas em 3 funções. Você fala assim, tá, quantas funções eu tenho? Isso é tranquilo. Você vem aqui, conta, você tem 29 funções. Dessas 29 funções que a gente tem aqui, olha que interessante, das 29 funções, 82% das pessoas dessa base estão em 6 funções. Ou seja, das 29 tipos de funções que você tem lá dentro, 6 funções apenas pegam 82% das pessoas. As outras funções tem muito pouca gente. Deu para entender? Você está agora mapeando o que está acontecendo nessa empresa dentro da sua cabeça, está levantando aqui os resumos de cada variável e entendendo, então, o perfil da empresa. Aqui você está fazendo o perfil da empresa. Olha só que interessante. Você pega uma base de dados de RH com perfil individuais de pessoas, você consegue levantar o perfil da empresa agora. Tá bom? Então, aqui, ó, vamos até fazer uma coisa para deixar mais organizado. Eu vou inserir uma linha aqui, eu vou jogar essas coisas para baixo. Como eu posso fazer? Seleciono, Ctrl+, ó. E vou escrever aqui pra gente, ó. Vou escrever aqui. Pra gente que a gente está fazendo, a gente está entendendo o entendimento do perfil da empresa. Você sabendo o que você está fazendo, você está entendendo como que a empresa, como é essa empresa, como ela funciona. Isso não é pouca coisa, isso é muito. Isso te dá um conhecimento geral da empresa. Olha isso, tem um conhecimento geral da empresa. Você sabe onde está aglutinada a maior parte das pessoas, que até 80% das pessoas, 82%, está em 6 tipos de funções das 29 que existem. Conseguem perceber? Você conseguiu sacar isso daí?
tá? Só para você ter uma ideia, vou fazer uma conta bem rapidinha aqui contigo, ó. A gente viu que nós temos 29 funções. Dessas 29 funções, 6 funções, eles estão acumuladas 80% das pessoas. Então, olha que interessante. Se eu colocar aqui, ó, quantidade de função, 29. Tá certo? Isso aqui, pessoas. Pessoas. Aqui, 100% das pessoas. Tá certo? Aqui, seis caras aqui equivalem a 82% da base das pessoas. O que significa isso? Significa o seguinte, que apenas 6 por 29, ou seja, em 20% da sua função, você tem 80% das pessoas. Esse aqui é o clássico Pareto. Né? Esse aqui é o clássico Pareto. Ele está falando o seguinte, o clássico Pareto fala para você. Ele fala assim, o que é o Pareto? Vou colocar essa definição aqui para vocês, tá? Vou colocar uma definição bacaninha aqui, ó, uma observação. Isso aqui, cara, guarda essa explicação, só isso daqui já vale muito dinheiro. E você está recebendo de graça. Vale muito dinheiro. Observação. Pareto. O Pareto é uma definição que ele percebeu o seguinte: 80% dos problemas estão alocados em 20% de classificações. Então, o que significa isso? Que você gastando energia em 20% de um determinado problema, você resolve 80% dele, que é exatamente o que você está vendo aqui. Você fala assim, olha, se eu me concentrar em 20% das funções, eu estou pensando em 80% da minha empresa. Deu para sacar? Gente, isso aqui é muito valor. Isso aqui dá para tomar decisão absurda. Tá? Bom, agora vamos fazer um outro aqui. A gente fez a frequência relativa, a frequência acumulada. Tá certo? Aqui. Vamos pegar agora lista de campos aqui, que ele vai abrir. Ao invés de ser função, eu vou pegar por departamento. Novamente, é só repetir. Vem aqui, tira o vazio. Vem aqui, frequência acumulada. Frequência acumulada vem aqui, configurações de campo. Percentual da soma em. Agora você está fazendo por departamento. Fez por departamento. Aqui não é mais função, é departamento. Tá claro isso? Tá. O que eu vou fazer? Eu vou ordenar da maior frequência para menor. Então, venho aqui, botão direito, classificar. Opa. Botão direito, classificar. Maior para o menor. Certo? Vou tirar aqui os percentuais. Isso aqui também é muito interessante. Olha isso aqui. Em 2 departamentos, você já tem 83% das pessoas, que é o departamento de produção e TI. Na produção, evidentemente, vai produzir muito, tá certo? E TI. Tá? TI equivale a 16% da base. Tá certo? Então, assim, isso aqui já te dá uma informação absurda, muita informação de valor. Tá certo? Tá? Que você consegue tomar decisões. E tomando decisões com isso. Muito bem. O próximo, mesma coisa. Então, a gente está vendo as variáveis. Isso que a gente não está nem relacionando as duas variáveis ainda para tirar. Eu estou ensinando para vocês assim, vamos começar com base, sedimentar, como eu falei. Vem comigo, vem comigo. Tá? Aqui, ó. Frequência, agora que departamento, a gente vai colocar nome do gerente. Nome do gerente é importante. Novamente, para a gente ver quantas pessoas estão com cada gerente. Então, aqui, a gente coloca quantidade. Vou já ordenar, classificar do maior para o menor. Tá bom? Vou vir aqui. Lista de valor novamente. Lista de campo. A gente vai, frequência relativa. Mostrar. Departamento, nome do gerente. Aqui. Ok. Ele faz aqui para mim a frequência relativa acumulada. Tá? Vou tirar esse cara aqui que é meio chatinho. Pronto. Tirar as casas decimais, tá?
Aqui é nome do gerente, sempre organizando tudo. Tá vendo? Tá sempre tudo muito bem organizado, tá? O que acontece? Olha só, se você olhar, você tem aqui uma quantidade de 22 gerentes. Ó, claro, vamos tirar o vazio, né, gente? Vamos lá, tira vazio, boa. Tá? Você tem, então, 21 gerentes. Tá? Desses 21 gerentes, você tem que 8 deles já tem mais de 50% da base. Então, atrelado. O que é gerente? Pessoas atrelado a eles. Eles comandam, tá certo? 8 pessoas, 8 caras comandam, tem sob seu comando, ou comandou num total, né, de 310, eles comandaram 55% da base. Tá? E perceba que aqui é bem distribuído. Tá? As quantidades de pessoas que você vai ter para cada um deles. Então, eles são gerentes, tá certo? Que cada um tem a mesma quantidade no seu time. É isso que está mostrando aqui para gente. Você já está começando a entender, tá certo? Então, isso é interessante para quê? Para você pensar o seguinte: se você for depois fazer uma relação, tá? A gente não vai ver isso aqui, mas dá para fazer, tá certo? Vamos devagar. Mas vou dar uma ideia do que um próximo passo lá, que seria, você vai avançando nas análises. Se você faz uma relação entre desligados e gerente, pela essa quantidade aqui, como são todos homogêneos, aquele que tiver mais desligado significa que está dando um grande problema, ele não consegue manter o próprio time. E contratar pessoas e desligar pessoas é caro, muito caro. Porque você contrata uma pessoa, você tem um custo por contratação. Depois tem um treinamento para essa pessoa. Aí depois ela vai embora, ou seja, o gestor não consegue manter o próprio time, ele está onerando a empresa. Tá? Aqui, nome do gerente, próximo entendimento que a gente vai ter é tabela dinâmica, lista de campos, tá certo? Frequência relativa acumulada e nome do gerente. Tira o nome do gerente, vem aqui, fonte recrutadora, tá certo? Agora aqui é fonte recrutadora, tá bom? Legal. Essa fonte recrutadora aqui, padrão. Vamos lá, botão direito, classificar, maior para o menor. Vem aqui, frequência. Vamos lá, lista de campos, frequência relativa acumulada. Vem aqui, fonte recrutador. Nossa, tem que fazer tudo isso. Tem, você está analisando dados. Analisar dados, galera, é trampo. Analisar dados é trampo. É que nem médico, né? Hoje em dia, analista de dados está na moda. Tem status. Médico tem status. O cara fala assim, eu sou médico. Você é cirurgião. Caramba, status. Quer enfrentar plantão de 24 horas? Plantão de 36 horas? 14 horas de pé em cirurgias? Essa parte ninguém vê, né? É glamuroso. Glamuroso, bonito. Só que é trampo. É simples. Mas é trabalhoso. É muito trabalhoso. Por isso que eu estou aqui ensinando para vocês passo a passo como fazer. E qual que é a ideia? É fazer tanto, mais tanto, mais tanto, que você vai fazer assim, ó. Tá certo? Isso aqui que eu estou levando aqui, ó, algumas horinhas com vocês, vai fazer em 15 minutos. Fazer rápido. Organizou, fechou, pá, não sei o quê. Tá bom? Vamos lá. Então aqui, ó, o que eu tenho da fonte recrutadora? Eu tenho aqui, ela é mais granular. Tá certo? Tem mais gente, é mais granular. Entretanto, você tem aqui, observando essa frequência relativa, em percentual, você tem, a partir de uma determinada, você tem faixas que você pode aglutinar. Então, por exemplo, todo mundo aqui está na mesma faixa, 5, 6. Tá? Esse aqui está nas faixas maiores. O que é aglutinar? Agrupar, se você precisar fazer uma análise mais condensada. Agora não, mas vamos entendendo. O que acontece aqui? Você sabe que da quantidade de 20 e... Opa, vamos tirar aqui o vazio. Nós temos aqui 23 fontes recrutadoras, ou seja, de onde você está pegando pessoas. Dessas 23, tá certo? Se você pegar essas primeiras 7, você já tem aqui 50% de onde você tira os seus funcionários. A pergunta é, será que compensa ficar com todo mundo? Como que você vai fazer isso daí? Aquilo que compensa tirar e aquilo que compensa ficar. Olhando
por exemplo, fazendo um cruzamento futuro entre as pessoas que são desligadas e ficaram, tá bom? Fonte recrutadora, bonitinho, aqui. Agora, o que aconteceu? Uma coisa interessante. Ó, voltei lá para cima, botão direito, opções de tabela dinâmica. Tabela dinâmica, ativo desligado, certo? Se eu vier aqui para baixo, opções de tabela dinâmica, a chama de tabela dinâmica 2. Isso aqui é a tabela dinâmica de função. Nomeia. Para quê? Nomeia. Apenas faça. Tá? Aqui é a tabela dinâmica departamento. O que está acontecendo aqui? Fez? Agora eu te explico por quê. Pelo seguinte, cara. É possível, conforme você vai avançando nas suas análises, para deixá-las mais rápidas, você vai, ó, tabela, nome, gerente. Você pode... Não consigo falar e fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Você pode procurar por tabela dinâmica. Você pode referenciar tabela dinâmica. Então, se você deixa com o nome organizado, fica mais fácil procurar essas tabelas, tá? Aqui a gente tem pouca tabela dinâmica, tem meia dúzia, sei lá, de variável, é pouco. Porque a questão aqui, eu quero ser bem didático com vocês e a gente tem um tempo. Mas, quando eu faço mentoria com as pessoas, ou as pessoas fazem os meus treinamentos, que são os treinamentos longos, tem muito exercício para fazer. As pessoas têm que fazer muita coisa, tem que trabalhar bastante. Então, assim, são coisas que a pessoa tem que trabalhar. Entendeu? Tem que trabalhar, não só um cursinho de meia hora. Não, é trampo, é trampo. Então, esse trampo todo eu vou acompanhando. Eu sou aquele cara chato, eu fico ali, que nem personal trainer. Vamos comigo, tem que ir comigo. Tem que ir comigo acompanhar. Que nem personal trainer, cara. Eu faço aqui personal trainer dos dados, entendeu? Tem que ir, ó, personal trainer da análise, vai indo. Você vai fazendo tanto que a ideia é transformar isso daqui para você numa coisa corriqueira, numa coisa simples, bem corriqueira, bem fácil. Sabe assim, que nem você tomar água, que nem você correr, que nem você andar de bicicleta. Só que não é fácil andar de bicicleta, né? Coloca a rodinha primeiro, tenta uma vez, tenta até entrar no modo, né, bicicleta sem rodinha. Ou seja, você está tão bom fazendo aquilo que você faz sem pensar, entendeu? Ou seja, você usa as técnicas sem pensar, porque o que é o principal aqui? É a análise. Isso é o que te dá valor. Eu olhar para os números e falar, isso está acontecendo. Sacou? Vamos lá. Aqui, ó, nome do gerente, a gente já fez essa tabela dinâmica aqui, tá certo? A gente vem aqui, ó, fonte recrutadora. Então, aqui, ó, DB, fonte recrutadora, tá certo? E aí, vamos agora para o próximo. Quando eu falo para aumentar ou diminuir, eu aperto o Ctrl, mexo os screw, essa bolinha do mouse ali, ele faz isso aqui para mim, tá? O seguinte, vai falar, cara, como esse cara faz essa mágica? Ele faz assim, aperta o Ctrl, ele faz isso. Aqui, fonte recrutadora. Vamos para o próximo aqui, tabela dinâmica, mostrar, configurar. Desceu. Agora a gente vai, aqui a gente acabou o perfil da empresa, da empresa, vai começar a ver o perfil da pessoa. Então, tudo bem, tira esse cara, tá certo? E sexo, coloca aqui, se ele é homem ou mulher, é isso que a gente está vendo aqui segundo a sua ficha cadastral, tá? Então aqui a gente vai colocar sexo. Isso aqui é o resumo do perfil do funcionário, tá certo? Então, o que acontece aqui, ó? Esse cara, ele tá agora com relação à variável sexo. Eu venho aqui, frequência absoluta, relativa, frequência relativa acumulada, perdão, tá em contagem, mostrar campos, pessoal da soma acumulada em, só que agora em sexo. Beleza. Então, a gente sabe o seguinte, agora, tá praticamente meio a meio. Né? Você tem 57% de mulher e 43% de homem, tá certo? Então, até uma empresa que tem mais homem que mulher, olha que legal, tá certo? Só que tá bem balanceado, e é comum, né? Você tem a mesma quantidade de homem e mulher no mundo, tá? As coisas tem assim, equilibradas, então tá ok aqui. Então, são só dois parâmetros. Agora, o último parâmetro que falta é o estado civil. Então, Ctrl C, Ctrl V, opa, vamos nomear aqui a tabela dinâmica, tá certo? Eu vou vir aqui em opções de tabela dinâmica, essa aqui é a tabela dinâmica, sexo. E agora aqui embaixo, a gente vai pegar, mostrar a lista de campos, a gente vai tirar sexo, vai colocar estado civil. Tira daqui, estado civil, tá certo?
Então, a gente vem aqui, agora, configurar campo, opções, mostrar valor, estado civil, ok, mostrou para mim, tá certo? Aí aqui é o seguinte, pessoal, aqui, essa aqui é uma classificatória ordinal, lembra? Como que a gente faz? Eu falo assim, eu quero colocar o solteiro em primeiro. Uma coisa que você pode fazer, você vem em cima dessa célula aqui e arrasta todo mundo, olha que facinho, ó. Ó, então de novo, ó, venho aqui, tô aqui em cima, ele muda o cursor quando você vem na bordinha, clica, arrasta. Ó, solteiro primeiro, casado em segundo, depois, opa, separado, divorciado, viúvo. Por que eu coloquei dessa forma? Porque ela é ordinal, né? Ela tem uma ordem natural. Você nasce solteiro, depois você se casa, né? E assim sucessivamente. Alguns se separam, alguns se divorciam e todo mundo falece. Então, olha o que acontece, pessoal. A gente sabe, aqui é interessantíssimo, interessantíssimo. Pelo seguinte, a gente já consegue ver que quase metade das pessoas aqui são solteiras, 44%. E a outra, quase outra metade é casada. Ou seja, é bem ok, sabe assim? São casadas ou são solteiras. A gente tem apenas, aqui ó, se eu selecionar e somar 16% das pessoas que são ou separadas, divorciadas ou viúvas. Tá vendo aqui? E a gente percebe, tanto que dá pra ver por aqui, ó. Até casado você tem 84% da empresa. Porque os outros 16 estão aqui embaixo. Tá? Então, olha isso. Você levantou a visão geral da empresa. A visão geral da empresa você acabou de levantar vendo essas variáveis classificatórias. Olha que interessante. Vamos lá. Vou tirar esse daqui. Tá bom? Vamos fazer agora, vamos voltar e pensar na análise, que é isso que importa. Tá? Depois a gente vai fazer a média. A mediana não dá para fazer aqui pela tabela dinâmica. Dá para fazer outros cálculos. Mas mediana não, é bem tranquilo depois a gente fazer. Eu vou chegar lá com vocês, mostrar a mediana por gráfico. Fica de boa. Aí, aguenta um pouquinho. Olha que interessante. A gente já concluiu. O que você aprendeu? Essa é a questão. Quais informações de valor que você está levantando aqui para você compreender? Você pegou um problema que você nem sabe o que era, uma base de dados que você não tem nem noção do que era, sabia que era de RH, ok? E agora, simplesmente fazendo as tabelas resumos, é trampo, mas é simples, você começa a entender a empresa como um todo. Olha o que você tem, olha o poder de conhecimento que você tem, está entendendo a empresa como um todo. Você sabe que dessa base, 67% são ativos, você já tem aqui, certo? A maior parte está ativo, beleza. Você viu que em duas funções você tem já 62% dessa base. E se você pegar até 6 funções, já tem 80% do pessoal, ou seja, quase todo mundo da base, 80% da base, 82% aqui. Se você pegar por produção, você sabe que os dois maiores departamentos é o departamento de produção e TI, quando você vê por departamento. Sabe onde tem a maior galera. O que significa isso, onde tem a maior galera? Significa onde você precisa dar atenção para as pessoas, tomar cuidado com as pessoas, onde vai os maiores recursos da empresa. Tá vendo? Tudo isso daí, ó. Tá? Quando você vai por nome de gerente, a gente percebe que existe grupos de gerentes. Como que a gente sabe que grupos diferentes gerentes? Simplesmente pela quantidade ou pela frequência relativa. Então você percebe aqui, ó, de todos esses gerentes aqui, todos eles têm a mesma quantidade de pessoas no time deles, tá vendo? Depois aqui a gente pode fazer essa outra classificação. Então você pode classificar em 3 grupos, ó. Grupo 1, grupo 2, que vem até aqui, tá certo? Tem o 4 aqui, e o grupo 3, que é o restante. Você consegue perceber que você consegue focar em 3 grupos simplesmente utilizando uma base de raciocínio que é de frequência relativa? Ó, base. Tá vendo que isso daí que é a informação que ela te deu? Porque daí você consegue fazer ações. Poxa, esse time, essas pessoas com essa quantidade aqui no time, a gente trabalha de uma forma, esse aqui trabalha de outra. Entendeu? Alocar recurso, treinamento. Tá começando a entender? Ó, olha a informação de valor. Tá vendo que isso aqui não é simplesmente fazer uma continha, tirar a informação de valor dali para você dar os próximos passos? Tá bom? Fonte recrutadora, a mesma coisa. A gente tem aqui, ó, uma cacetada, para não falar caralhada, de fonte recrutadora, 23. Só que dessas 23, a gente aqui, ó, 60%
das pessoas que entraram na empresa ficou apenas em 8. Será que compensa gastar tanto tempo e energia com as outras? Deu pra ir pegando essa ideia? Tá? Isso daqui que você está fazendo, essas informações de valor todas. Tá? Aí você tem o perfil do funcionário, a gente sabe que deve ser mais mulher que homem na empresa, tá certo? Tendo mais mulher que homem, tem várias empresas que fazem coisas muito bacanas para as mulheres dentro da empresa. Muito mesmo. Eu já vi N coisas acontecendo, até alguns benefícios bacanas relativos a salão de cabeleireiro, por exemplo, manicure. Tem muita coisa interessante que as empresas estão fazendo para dar um bem-estar mesmo, sabe? Assim, eu acho bacaníssimo. Tem uma coisa que eu achei bacana também, que é as mulheres que têm filhos podem levar os filhos para a empresa em determinados dias, os homens também. É que eu tenho eu tinha uma diretora, uma professora, ela era professora depois foi minha diretora na época que eu trabalhava em escola, e ela era uma pessoa que eu admirava muito. E ela me contava uma coisa, ela tinha, sei lá, 40 anos trabalhando com pessoas e tal. Ela me falava assim, eu achava fantástico isso. Quem cria filho é a mãe, porque o pai não dá conta. Eu não tenho filhos, mas o que eu percebia quando eu estava dentro da escola, eu percebia isso. Os pais não dão conta. Pai, não dá conta. Quem cria filho é a mãe. A mãe dá conta. Tá? Então, assim, mulherada, vocês são muito boas, vocês são muito foda. Vocês são. Não tem, né? Vocês dominam o mundo, não é à toa. Tá certo? Quem cria filho é a mãe, cara. Quem quiser falar o contrário disso daí, olha, eu não vejo. Eu não consigo. Pelo menos na minha experiência, eu não vejo o contrário disso. Mas enfim, vamos lá. Aqui você tem então Estado Civil, esquecemos de colocar aqui, né? Estado Civil. Vamos ver se a gente classificou essa tabela. Importante. Opa, ó, tabela Estado Civil. Tá vendo? Então, o que a gente faz? A gente perceba que tá bem organizado, galera. Sempre segue essa organização. Eu tô falando isso daqui não é porque é didático. Quando eu trabalhava dentro de corporações financeiras, enfim, quando eu trabalhava no corporativo, dentro do corporativo eu sempre fui muito organizado. Porque daí eu conseguia pegar tudo aquilo que eu fazia e passar para as outras pessoas. Pra vocês terem uma ideia, chegou um momento eu estava tanto tempo fazendo, eu passei por vários departamentos, a vantagem de Analytics é essa, você vai aprendendo muita coisa, e você vai criando habilidades para falar de muita coisa. Depois que você constrói, você vai, olha, agora fulano vai assumir essa atividade, esse crano assume, você vai desenvolvendo, você se torna um desenvolvedor, um cara que vai fazendo estudos, etc e tal, como um consultor, né? Você trabalha como um consultor. Dentro disso daí, vocês terem uma ideia, chegou um momento que eu estava literalmente ensinando as pessoas aí. Eu tinha até parado de fazer isso daqui. Eu sentava com as pessoas e desenhava. Eu fazia o design de como tinha que ser para chegar a uma conclusão. Entendeu? Então, eu desenhava, falava, pô, você tem essas variáveis, você vai fazer esses passos aqui. Que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês, tá certo? Que os passos são, olha, constrói frequência absoluta, constrói frequência relativa, repete. Constrói frequência absoluta, constrói frequência relativa, repete. Para todas as variáveis, compreende o que está acontecendo, tá certo? E aí você começa a tirar informação de valor, tá? Então vamos lá. Então aí agora a gente já mapeou a empresa simplesmente olhando tabelas, tá? Bom, então o que a gente fez aqui? Isso, olha só. Aqui a gente não vai fazer por esse cara aqui não, tá bom? A gente fez esse cara aqui. Por que não? Porque a gente vai eu vou mostrar isso daqui por gráfico que é mais simples, tá? A gente percebeu como a gente problemas. A gente percebeu que a gente pode fazer um pareto e já tirar muita conclusão dali, frequência absoluta, soma e média. Eu vou mostrar para vocês como fazer a soma e média na tabela dinâmica, tá? Para isso eu preciso de uma variável que eu possa somar e tirar a média. Concorda? Então, onde que a gente vai fazer isso? A gente vai utilizar uma variável que é essa variável aqui, ó, valor por hora, tá bom? Então vamos lá, análises iniciais. E eu vou colocar aqui, tá, pessoal? Vai ser bem tranquilinho. A gente vai fazer tudo numa mesma tabela. Então o que a gente faz? A gente vem aqui, tabela dinâmica. Vamos colocar aqui o valor por hora, tá? Esse valor por hora eu vou colocar aqui, ó.
tá bom? Aqui embaixo, soma, configurações, já está em soma para mim, ok? Aqui. Então, o que é esse cara aqui? Esse aqui é o total do valor por hora por funcionário, dos funcionários, tá? Dos funcionários. É isso aqui. Então, eu vou tirar, olha que interessante. Se você Ctrl Shift 1, tá? Então, esse aqui é o valor por hora dos funcionários. Aqui, mesma coisa. Parei. Legal. Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer o seguinte. Água. Agora, a gente vai tirar a média, tá? Como que a gente vai fazer essa média? A gente vai fazer o seguinte. Vem aqui. Mostrar a lista de campos. Eu pego o mesmo valor. Eu vou tirar esse cara daqui, vocês vão entender por quê. Ele começa a sumir. Começa a ficar muito apertadinho aqui. Apertar, não consigo ver a porra da variável. Valor por hora, jogo aqui embaixo. Ao invés de soma, a gente vai tirar a média. Tá bom? Então aqui, ó. Média, valor por hora funcionário. E aqui, Ctrl Shift 1. Ela coloca assim pra mim. O que esse cara, gente? O que isso aqui significa pra gente? O que esse valor de hora por funcionário? Isso aqui mostra quanto ganha, por exemplo, os ativos ganham, cada pessoa ganha em média 33,41, isso aqui em dólares por hora. Deu pra entender? Com a informação aqui, eu sei qual que é a média que você tem para trazer por funcionário que estão ativos, quanto eles ganham em média. Tá claro isso? Ficou claro essa situação? Tá? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa para todos os outros. Então, venho aqui. Lista de campos. Poxa, eu podia ter feito tudo no começo? Podia. Por que você não fez? Por que você não fez, Lucas? Porque eu precisava te explicar as coisas. Tá? O que eu fiz agora aqui? Ó? Já trouxe os dois de uma vez. A soma já está aqui, é o primeiro. Então, aqui o segundo, eu vou colocar o quê? Uma média. Beleza? Aí eu vou copiar esses dois aqui. Deixa eu ver se ele dá conta aqui. Ó, não dá conta, tem que escrever. Então, aqui, total do valor por hora dos funcionários. Aqui, sempre colocando dessa forma. E aqui você tem média, valor por hora, funcionários. Tá? Vou selecionar os dois aqui, Ctrl Shift 1. Tá bom. O que ele fala aqui para mim? Olha que interessante, ó. Ele mostra aqui, eu já consigo tirar qual é a função que é mais cara para mim. Tá certo? E olha que interessante, ou seja, qual tem a média mais cara. Eu tenho as funções onde você vai ter os maiores valores, claro, porque se eu tenho a maior quantidade de gente nessas funções aqui, são os onde você vai gastar mais por hora. Você vai gastar mais por hora, é ali. Só que quando você está gastando o valor por hora aqui, está gastando esse valor aqui. Tá claro? Agora, aqui a média. Não é porque eu gasto mais aqui que é o maior salário do pessoal, necessariamente. O cara, por exemplo, aqui não é o cara que mais ganha. Aqui eu tenho maior quantidade de pessoas, então eu tenho muito alto, quanto que eu coloco dinheiro ali, mas cada um não recebe 19 dólares. Enquanto o gerente de vendas recebe 55,38. Só que no valor total é menos que esse cara aqui. Por que no valor total é menos? Porque eu tenho menos gente. Como eu sei disso? Aqui eu tenho 30, aqui eu tenho 136. Tá conseguindo, tá vendo a relação que você faz? E você vai entendendo o que está acontecendo? Tá? Eu não ia mostrar isso aqui, mas vou mostrar. Uma forma visual de ver isso quando você tem muito granular, para você ter uma ideia de máximo, mínimo, enfim, quem são maiores e menores, e você já visualizar rápido. Olha só isso aqui. Seleciona a tabela. Tá? Selecionei. Aqui, coluna, perdão, só as colunas. Formatação condicional. Escala de cores. Tá? E eu vou colocar aqui essas cores aqui. Você pode escolher uma, contanto que te chame a atenção. Tá bom? Vou escolher essa daqui. Tá? O que acontece aqui? Ele está colocando os verdes no maiores e nos vermelhos no menores. Tá certo? É uma ideia. Você pode simplesmente pegar, colocar barrinhas de cores. Eu vou colocar uma barrinha de cores. Eu vou tirar, gerenciar regras, escala de cores. Eu vou excluir.
Vou vir aqui e vou colocar essas barrinhas de cores aqui. Já dá uma visualização, galera. Mas muito, 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 muito boa. Vamos pegar aqui, ó. Olha só. Aqui você já consegue ver aonde tá batendo o olho. Você fala assim, pelas barrinhas. Quanto mais visual, melhor, né? Pum, barrinha. Puta, legal. 25, entendeu? Já se torna um indicador assim, ó. Puta, que você já consegue apresentar. Isso aqui é do cara. Olha, impressionante. Só isso aqui já. Bom, enfim, tá, por estar de graça, já tem muito. Olha, cara, só isso aqui tem curso que te cobra muito caro só para te ensinar isso aqui. Tá vendo aqui, tá? Eu tô falando assim, curso que você vai pagar aí 2, 3 mil reais pra você aprender coisas assim. Pode procurar na internet, tá? Então vamos lá. Aqui, mostrar valor. Agora a gente vai colocar o valor por hora uma vez, valor por hora duas vezes. A gente vem aqui no último, já coloca aqui a nossa, média. Seleciono todo mundo. Ctrl Shift 1, tá certo? Novamente, já tem ideia pra gente aqui quanto ganha cada pessoa, tá? Então você vai tirando. Então agora você tem a média por departamento. Você tinha a média por função. Agora a média por departamento. Agora vamos ver quanto que é a média por gerente, certo? Ou seja, você já vai entendendo, você já tá fazendo as análises das variáveis. Não é só simplesmente fazer isso aqui, é questão de fazer isso aqui rápido, compreender e você já ir montando o que está na sua cabeça. Tá bom? Então vamos lá. Ó, valor por hora. Aqui. Média. Esse cara. Seleciona. Ctrl Shift 1. Ah, colocou para você. Aqui eu vou colocar o seguinte. Não fica toda hora digitando. Você vem aqui em cima da manhã de fórmula, pega esse cara. Ó, que facinho. Vem aqui. Ctrl V. Gostou? Rápido, não precisa digitar. Ó, coloca ali. Ctrl C. Vem aqui embaixo. Onde a gente estava aqui? Cadê? Média total, total média. Soma, média. Tá vendo? Ó, total. Quero colocar ali. Vem aqui. Total. Copiar. Você não precisa ficar digitando, tá? Fica mais rápido. Vamos lá. Aqui eu venho aqui. Página inicial. Faço quebra de linha. Tá vendo? Fica mais fácil para mim. Tá? Aqui, fonte recrutadora. Isso aqui é muito bom colocar esse cara. Isso aqui é muito bom, gente. É sensacional, assim. É um negócio... Você vai ver qual que é a fonte recrutadora mais cara para você. Isso, cara, parece pouca coisa, mas para quem faz gerenciamento disso, saber quem é mais caro e mais barato, cara, isso aqui é muito, muito importante. Muito, nossa. Muitas vezes você resolve um problemão simplesmente falando assim, cara, esse cara aqui não tá resolvendo em nada e é caro pra caramba pra mim, não se paga. Sabe? Simplesmente fazendo uma tabela dessa daqui, você fala, porra, caramba, pois é. Ó, olha só, aqui eu vou também, como tem bastante gente, vamos colocar aqui, ó. Vou colocar aqui um vermelhinho, que eu gosto do vermelho aqui. Olha isso daqui. Olha esse cara. Ó. Uma parceira, ele pegou uma pessoa, caro pra caramba a hora. Olha esse daqui. Indicação são os mais caros. Aqui, Glassdoor. Ó, website Buenos Aires, é caro. Tá vendo? Glassdoor é um cara, deixa eu ver aqui. Não, já é um cara mais barato. Esse cara aqui, ó, é caro, já é mais carinho. Tá vendo? Você já começa a ter noção pelas próprias barrinhas. Você começa a criar. Puta, sensacional, sensacional. Você já começa a ter ideias do que dá pra fazer. Agora os últimos dois aqui. Vamos colocar aqui, tabela dinâmica, mostrar, lista de campos. Valor. Tá acabando, gente. Eu vou parar também. Eu vou parar essa aula 2 aqui, senão tem tanta coisa que eu podia falar pra vocês. Tanta coisa nossa, dá pra ficar aqui dias e dias simplesmente tirando informação de valor de tabelas assim. É muita coisa. É muito. Por isso que eu falei, é o básico, galera. Tem muita coisa pra aprender. Muita, 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 muita. O negócio é muito extenso.
não tem fim, assim. Quanto mais você aprende, mais você fala, caralho, tem muita coisa bacana, tirar muita informação de valor, dá pra mudar muita coisa, dá pra criar plano de ação, dá pra fazer muita coisa. Nossa, dá pra fazer muito, muito, muito. Ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Tá, tá, tá. Aqui. Porra, isso aqui é aquelas sacanagens de sempre, né? Mulher ganhando menos que homem, eu acho uma sacanagem do caralho. Mas enfim. Não pode, né, gente? Já passou dessa época, né? Passou dessa fase, né? Já passamos dessa fase. Olha só. E o último aqui. Valor da empresa. Soma. Média. Legal. Muito bom, galerinha. Olha aqui, fizemos todos, tá certo? Aqui já dá pra ver quem ganha mais, quem ganha menos. É interessante, separados e divorciados ganham menos, o viúvo ganha menos ainda, tá certo? E os solteiros e casados eles ganham um pouquinho mais. Solteiro que ganha mais é interessante, mas pouca coisa com relação a isso daqui. Então, assim, deu para perceber que fazendo essa tabela, essas tabelas resumos por tabela dinâmica, você já consegue tirar uma série de conclusões, né? Uma série de informações de valor dos seus dados. Isso aqui é analisar dados. É trampo? É. Tira informação pra caramba? Tira informação pra caramba, galera. Tá claro isso daí pra você? Tá ficando pegando o espírito da coisa? Ótimo, ótimo, ótimo. Era isso que importa, tá? Então agora aqui a gente viu nas nossas aulas aqui, ó. A gente fez a soma média, frequência relativa absoluta. Falei com você um pouquinho da informação de Pareto, tá? Certo? E aqui a gente, então, você sabe construir, interpretar, configurar a tabela dinâmica. Isso é importante. Tá? São dicas de Excel assim para ferramenta que é legalzinho, mas o importante é você compreender esses conceitos, tá certo? Que soma, média, frequência absoluta, relativa, como tirar valor disso daí, tá? E esses recursos aqui da tabela dinâmica. É isso que eu queria mostrar para vocês aqui nesta aula. Tudo bem? Então, a gente se vê na aula número 3, certo? Forte abraço. Tchau, tchau.